Acredite, eu também sou de um tempo no qual a gente acreditava que o PSDB podia ser uma alternativa de direita e o PT, claro, a gente sempre soube que era uma confraria de ladrões de esquerda. Sou desse tempo, mas esse tempo é parte do passado. E o passado, por vezes, volta para assombrar e revelar no presente toda a tramóia que existia no chamado Teatro das Tesouras. Observem o quadro que nós estamos vivendo na realidade, na atualidade, e diante da perplexidade dos brasileiros. Observem o que o senhor Geraldo Alckmin falava do senhor Luiz Inácio Lula da Silva e do PT faz pouco tempo. Os brasileiros não são tolos e estão vacinados contra o modelo lulopetista de confundir para dividir, de iludir para reinar. Mas vejam a audácia dessa turma. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Será que os petistas merecem uma nova oportunidade? Fiquem certos de uma coisa: nós os derrotaremos nas urnas. Lula será condenado nas urnas pela maior recessão da nossa história. As urnas os condenarão pelos 15 milhões de empregos perdidos, pelas milhares de empresas fechadas, pelos sonhos desfeitos, pelos negócios falidos, por ter sucateado a nossa saúde, atentado contra a saúde dos brasileiros. As urnas os condenarão pelo desgoverno, pela destruição da Petrobras, por obras inacabadas e abandonadas, por jogar brasileiros contra brasileiros. Agora, por conveniências eleitorais, pela possibilidade de estar com a mão no cofre, pela possibilidade de malversar recursos públicos, pela possibilidade de se unir e se beneficiar, eis que Alckmin se dispõe a voltar com o PT para o local do crime, para roubar ainda mais, para quebrar ainda mais empresas, para destruir ainda mais empregos, para financiar ditaduras. Esse é o cínico do Alckmin, que no passado dizia que não era possível aceitar nada do PT, que jamais faria aliança com o PT. E agora, sem espaço no campo do PSDB, ele se sujeita a terminar do modo mais indigno a sua jornada de velho carcomido político oportunista. O ladrão de merendas agora quer se aliar com o ladrão de prendas de países e de povos e de sonhos e de ambições. A aliança entre Lula e Alckmin é a confirmação concreta da reeleição do Bolsonaro e pode ajudar para que muitos brasileiros se deem conta de que, na verdade, essa velha e carcomida política representada por figuras como Alckmin, acredite, o Alckmin que dizia tudo o que disse, agora é obrigado a reconhecer que a única forma de voltar a ter as benesses do poder é se aliando ao ladrão que antes ele condenava. Não há nada de magnânimo nisso, não há nada de nobre nisso. Não existe nenhum tipo de preocupação com o país. Existe apenas e tão somente a preocupação em roubar, em se locupletar, em se beneficiar, em encher os bolsos, em estar no poder. O Brasil e os brasileiros merecem respeito e figuras como o Alckmin merecem o repúdio da sociedade. Eu não acredito que um esquerdista vá aceitar conversar ou pedir votos para uma chapa onde está alguém que, ao longo do tempo, chamou os petistas da corja de ladrões. O que dizer, então, dos tucanos
ou dos do Teatro de Tesouras, que agora se dão conta de que estão bajulando o ladrão que antes detestavam. Não é mais o Teatro das Tesouras, é a tesoura de uma alça só, mas essa tesoura, na verdade, é um punhal que eles tentam enfiar na sociedade, quando, no fundo, nós, eleitores, vamos enfiar essa tesoura quebrada no lombo deles, para que eles aprendam, de uma vez por todas, a respeitar a dignidade do povo brasileiro. Se eles fazem alianças entre ladrões, não quer dizer que nós, a sociedade, venhamos a ser cúmplices, coniventes e passemos a aceitar o intolerável como possível. Felizmente, tudo começa a ficar cada vez mais claro. Já não há mais espaço para esconder nada. Isso é bíblico. E o que se revela é que Lula e Alckmin são ladrões da mesma estirpe, são canalhas do mesmo viés. Não esqueça, eles sempre estiveram unidos a despeito das agressões que trocavam entre si. Trocavam em público, porque por debaixo dos panos sempre deitaram sob os mesmos lençóis e se acochambraram na mesma mania de malversar recursos públicos em benefício pessoal e de grupos. Se você concordar com o teor desse vídeo, comparta, reparta, envie, participe, comente. O nosso canal precisa do seu apoio. É muito importante que você entenda que a comunicação conservadora está sob ataque permanente. Que a comunicação conservadora está sob ataque 24 horas por dia. E a única forma de resistir a esses ataques é contando com a sua participação e com a sua inscrição. É inconcebível que num país onde o presidente Bolsonaro teve 60 milhões de votos e onde se calcula que existam 120 a 130 milhões de conservadores, os canais tenham que se contentar com 110, 120, 500, 1 milhão, 2 milhões de inscritos. Vamos fazer uma cruzada para que os canais conservadores atinjam no mínimo 10 milhões de inscritos cada. Aí sim a nossa voz terá cada vez mais relevância, terá cada vez mais impacto, terá cada vez mais força e poderemos defender cada vez mais os seus interesses contra a hipocrisia dos canalhas que se acostumaram a rir da nossa cara. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.